Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis, como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Livro de Isaías, capítulo 58, do versículo 3 ao versículo 11. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te salvar. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja louvado. Hoje é dia 17 de maio de 2014. E Deus me trouxe no coração a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 58, no versículo 14 somente.
Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Vou ler novamente. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, aqui está, meu Deus, mais uma parte da tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, segundo a tua palavra. Nos dê a direção, meu Pai. Nos dê a guia pelo teu bom Espírito Santo, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Deus. Coloca na boca do pregador, Senhor, a tua palavra, para que sejam sarados, para que nós possamos ser curados, meu Pai, libertos pelo poder da tua palavra. Ó Deus, estenda a tua mão para salvar, meu Pai, aqueles que estão perdidos. E levanta, meu Pai, aquele que está caído e fraco, meu Pai, na fé. E abençoa, meu Deus, a cada um que está ouvindo a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele dá a receita na sua palavra santa. Ele diz no versículo 14 que fará: Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deus me trouxe essa palavra. Ele quer nos ensinar para nós chegarmos a ter essas bênçãos vindas do Senhor. Começa aqui no primeiro versículo de Isaías, nesse mesmo capítulo. Aqui está a receita que Deus nos traz aqui nesse dia de hoje. A receita para que possamos cavalgar sobre as alturas da terra. Como dizem por aí, cavalgar nas nuvens. E realmente Deus promete isso. Realmente Deus promete fazer com que os seus servos cavalguem sobre as alturas da terra e sustenta com a herança de teu pai Jacó. Porque Deus fez a promessa para Abraão, que a descendência de Abraão seria poderosa na terra, seria mais do que a areia do mar e seria maior do que as estrelas dos céus. E Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada. E a receita Deus dá para a gente nesse dia de hoje. No primeiro verso do capítulo 58 de Isaías, ele diz assim: Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um homem que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dares punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça com o junco, e estenda debaixo de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaça as ataduras do jugo? Que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo? Deus enviou o profeta Isaías para repreender o povo de Israel, para corrigir o povo de Deus, porque Deus corrige quando Ele ama. Somente é corrigido aquele que Deus ama.
Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa do nome de Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Então o servo de Deus, aquele que Deus toma por filho, ele é corrigido por Deus porque Deus ama. Porque Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Deus quer que todos se convertam dos maus caminhos e passem a praticar a justiça. E o povo de Israel vivia jejuando, como os fariseus na época, quando o Senhor Jesus veio na terra. Eles faziam as mesmas coisas, como esse povo de Israel também fazia no tempo de Isaías. Jejuavam, se cobriam de pano de saco e cinza, mas continuavam na impiedade. Continuavam a fazer coisas que não agradavam a Deus. Sacrificavam até crianças a Moloque, fazia passar pelo fogo, cometiam adultérios entre eles, servia a Baals, o deus do dinheiro, a Azera, a deusa da fertilidade, a deusa do sexo, Baal, o senhor da terra. Então eles serviam esses deuses. Eles serviam esses deuses e queriam continuar com o Deus vivo. Eles queriam servir a Deus, o Deus dos céus e da terra, e ao mesmo tempo eles não abriam mão dos Baals que eles tinham, dos Baalins, das deusas. Então faziam coisas terríveis aos olhos de Deus. Cometiam furtos, cometiam injustiças, cometiam todo tipo de pecados, porque Deus tirou o povo do Egito. O povo lá ficou 430 anos escravo de Faraó. Era o povo da promessa. E Deus prometeu para eles, para Abraão, que a descendência de Abraão seria poderosa na terra. E quando morreu José, quando morreu seu pai Jacó, seus irmãos, toda aquela geração morreu, ficou os descendentes deles, que eram filhos da promessa, embora ainda não conheciam a Deus. E viveram 430 anos escravos de Faraó. E clamaram a Deus quando o penúltimo Faraó chegou a falecer, morreu. Ele chegou a morrer, aí o povo suspirou. E passaram a clamar a Deus. E diz a palavra de Deus que eles foram conhecidos por Deus, que até então não eram conhecidos por Deus. Eles eram um povo da promessa. Apesar de ser povo da promessa, só que ainda não eram conhecidos por Deus. E Deus, pela sua misericórdia, já estava preparando o seu servo e preparou Moisés para ser glorificado em cima de Faraó, para mostrar as suas maravilhas e o seu poder no Egito, enviando as 10 pragas e tirando o povo da fornalha de ferro, um povo que vivia sofrendo, fazendo tijolos, um povo que vivia oprimido por Faraó. Apesar de terem tudo no mundo, mas não tinham paz. Tinham os alhos, as cebolas, os pepinos, as carnes, os melões, mas um povo não tinha paz. Eram escravos do trabalho o tempo todo. Eles eram afligidos pelo rei do Egito, por Faraó. E Deus teve misericórdia e ouviu o seu clamor. O clamor daquele povo chegou diante de Deus. As lágrimas derramadas foram colhidas e levadas pelos anjos ao memorial de Deus. Deus se compadeceu daquele povo que até então não o conheciam. E Deus tirou o povo, levando diante do mar. O mar vermelho, enorme, não tinha mais saída. De um lado vinha Faraó e seu exército, do outro um mar intenso, imenso, enorme, não tinha como sair. Mas Deus levou esse povo até ali para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele é o único que vai dar a saída na sua vida, para mostrar que ninguém, nada neste mundo pode te salvar, pode te dar uma saída, pode te libertar de uma enfermidade, se não for pela mão de Deus. E Deus abriu aquele mar vermelho, o povo de Israel passou a seco. Passaram a seco do outro lado.
O caminho não foi rápido, o caminho foi um caminho comprido. Talvez fosse a tarde toda e a noite, mas passaram do outro lado. E Faraó e seu exército, aliás, o exército de Faraó, foram afogados ali, morreram todos praticamente. O exército de Faraó pereceu no Mar Vermelho. Mas o povo de Israel passaram a seco e chegaram do outro lado. E diz a palavra de Deus que Deus os provou porque eles estavam com sede, e Deus os levou até uma fonte, e aquela fonte, aquela água ali, era amarga. E eles começaram a murmurar contra Deus. Trouxe a gente aqui para morrer de sede nesse deserto? E a água era amarga, mas Deus providenciou água para eles. E Deus deu as suas leis e os seus estatutos e juízos para que eles observassem, para que eles viessem a praticar aquilo que Deus requeria de cada um deles. Deus instituiu as suas leis em Êxodo 20. Ele deu os 10 mandamentos, mas tem os estatutos, os juízos. Na época tinha a lei de sacrifício de animais. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque o Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós na cruz, pagando pelo único preço, a sua própria vida por nós. Derramou o seu único sangue no madeiro da cruz para resgatar a muitos da condenação eterna. E naquele tempo, no tempo das leis, eram sacrificados animais, aspergia o sangue nos umbrais do altar. O sangue era aspergido no altar. Era para a expiação do pecado. O animal morria por causa do pecado do homem. O pecado é transgressão da lei, é errar o alvo, é desobedecer a palavra de Deus. O segundo pecado começou no jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem para Adão. Deus deu uma ordem para Adão, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás foi lá e tentou a Eva, que é a mulher, por ser mais frágil, acabou caindo em tentação, e deu fruto para o homem, para Adão, e comeram os dois. E a partir dali entrou o pecado no mundo. Talvez se eles tivessem comido da árvore da vida, teria sido diferente. Mas os planos de Deus, ninguém sabe. Deus é perfeito em tudo. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus sabia que o homem ia cometer a transgressão. Ele conhece todas as coisas. O plano de Deus é perfeito. Mas o primeiro pecado começou no céu, quando Lucifer se rebelou contra Deus. E ele disse no coração dele, a palavra nem chegou a sair da sua boca. Ele disse no próprio coração que ia colocar o trono dele acima do trono de Deus. Mas Deus o expulsou do céu e o lançou aqui para a terra. E ele arrastou uma terça parte dos anjos, que eram anjos que hoje são demônios. São milhares e milhares de demônios que habitam na terra. Então eles foram expulsos do céu por desobediência às leis de Deus, à palavra de Deus. Porque a soberba entrou no diabo. Por causa do comércio, das riquezas que ele tinha, da formosura, da sabedoria. Ele se engrandeceu e diz a palavra de Deus que a soberba antecipa a queda. Como a soberba de Nabucodonosor fez com que ele comesse grama como animal. Pastou como um animal por causa da sua soberba. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito e instituiu as suas leis para que cumprisse e fosse próspero, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos decorridas da obediência e as maldições decorridas da desobediência. Então o povo de Israel aqui, eles jejuavam, eles afligiam a sua carne, se cobriam de saco e cinza, mas o coração deles estava perverso, existia muita maldade, jejuavam para disputar um com o outro, para mostrar quem era mais santo. Como Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, de raça de víboras, esse povo também vivia desse mesmo jeito. Eles conheciam a palavra, mas não a praticavam.
E Deus diz aqui: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? A impiedade, ela causa uma prisão. Impiedade é quando a pessoa conhece a palavra de Deus e vive no pecado. Quando Deus diz não faça tal coisa, a pessoa continua praticando e praticando. Então ela fica atada, fica ligada. O pecado ele escravisiona. O pecado ele prende, ele acaba com a vida da pessoa. Pecado é transgressão da lei. Pecado é quando a gente faz a vontade da carne e não a vontade de Deus. E se nós lemos as cartas que Paulo escreveu, ali está toda a doutrina que o Senhor Jesus deu a ele, para que nós, hoje, a igreja do Senhor, viemos a praticar aquilo que ele nos outorgou. E ali está toda a doutrina que Deus nos deu, pelas cartas de Paulo, as 13 epístolas, as epístolas de Pedro, de João, a carta de Judas. Então toda a palavra de Deus é para o nosso ensino, é para nós andarmos na luz, porque Ele na luz está. Se não andarmos na luz, não temos como ter comunhão uns com os outros. Então eles viviam na impiedade, sacrificavam a demônios, tinham os seus ídolos, imagens de escultura, coisas que Deus abomina, a idolatria. É abominação ao Senhor. Em Êxodo 20 está escrito: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro Deus que eles tiveram, eles fizeram ali, quando Moisés estava no monte, para pegar as tábuas da lei de Deus, fizeram um bezerro de ouro. Porque acharam que Moisés estava demorando tanto, aí fizeram um bezerro de ouro. E chamaram aquele bezerro de Deus. Olha que humilhação. Chamaram aquele bezerro de Deus. Olha o Deus que nos tirou do Egito, humilhando a Deus, humilhando ao Senhor. Deus tão santo. Diz a palavra de Deus que Deus é tão puro de olhos, em Abacuque capítulo 1, versículo 13, que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus não pode ver o mal. E Deus ele é justo, Deus ele é bom. Talvez alguém pode pensar, mas por que acontece tanta maldade? Por que Deus pune severamente? Será que Deus é mau? Não, ouvinte. Deus ele é bom, Deus ele é justo, e Deus não pode ver o mal que ele vai ter que punir. Porque Deus é Deus de justiça, e tudo que Deus faz é perfeito, embora nós não compreendamos, embora a gente não compreende por que acontece tantas coisas ruins neste mundo. Mas é por causa do pecado do homem, é por causa da transgressão de Adão e Eva, que deu início ao pecado, origem ao pecado. Então temos que deixar a impiedade e passar a andar na luz, a obedecer a Deus, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que desagrada a Deus. Como Deus diz nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, para deixar a mentira, deixar o ódio, fazer morrer a prostituição, a impureza, a glutonaria, a bebedice, orgias. A palavra de Deus ela vai te limpando, ela vai te moldando a cada dia que você vai lendo as Escrituras, você vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te ensinando. Olha, é por aqui que você deve andar. É este o caminho. Muitas vezes a pessoa está presa, está ligada, atada a uma certa situação na sua vida, ela não prospera, porque ela vive, às vezes, com um pecado escondido. Às vezes com um pecado oculto que ninguém vê, mas Deus está vendo, porque todo o céu, toda a terra está aberta diante dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas. Um pequeno pecado que aconteceu no meio do povo de Israel, que eles perderam a guerra para uma cidade pequena chamada Ai, por causa de uma capa babilônica que Acã tinha roubado, que não era para ter pego essa capa, e por outras coisas que ele escondeu debaixo da sua tenda, eles perderam a guerra por causa desse pequeno pecado. Saul, por desobedecer a Deus. Saul não era para fazer sacrifício, porque ele não era sacerdote, ele era rei.
E porque Samuel demorou um pouquinho, ele foi lá e foi fazer o sacrifício, e tinha pegado os animais que não era para pegar, salvou umas pessoas que não era para salvar, e acabou perdendo o seu reinado. Pequenas coisas que levam à ruína na vida do cristão. Pequenas coisas. Deus, ele vê todas as nossas atitudes, as coisas pequenas que talvez para você é insignificante, mas para Deus é muito grande. Isaías, no capítulo 6, quando ele viu o Senhor Jesus, ele diz assim: ai de mim que vou perecer, os meus olhos viram o Rei na sua formosura, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías tinha a boca um pouco suja. Isaías talvez fosse um homem que vivesse falando nos tempos de hoje na gíria, falando palavrões, palavras torpes, palavras de maldição. E ele disse: ai de mim que vou perecer. Mas Deus teve misericórdia dele porque Isaías reconheceu o seu pecado. Quando Isaías reconheceu o seu pecado, Deus enviou um anjo e trouxe uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse que o pecado de Isaías foi tirado, foi perdoado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, para que você seja próspero, para que você receba esta bênção de Deus, como Deus promete que no versículo 14, ele diz assim que fará cavalgar sobre as alturas da terra. Ele vai fazer com que você venha cavalgar sobre as alturas da terra. Você tem que deleitar no Senhor. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar é ter prazer no Senhor. Tenha prazer em Deus. Quando a gente passa a praticar aquilo que Deus requer de nós, quando a gente anda em espírito aqui na terra, deixa as coisas da carne, troca essas coisas do mundo, deixa a bebida alcoólica por Deus, deixa esse vício de cigarro por Deus, deixa as drogas, porque ela não vai te levar a lugar nenhum. As drogas é um grande abismo. Hoje você usa droga, amanhã você vai usar de novo, e você vai usar todos os dias, sucessivamente. Você nem percebe, está se acabando. A sua vida vai mirrando, vai secando. Vai indo, vai te consumindo. Quando você for perceber, já é tarde. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe, meu jovem e minha jovem. Deus tem coisas grandes para vocês. E depois ainda a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. É uma vida que nunca vai ter fim. É eterna, como o próprio nome diz. Aí você pensa bem, vai trocar a sua vida eterna por um copo de bebida alcoólica, de cerveja, ou o que for que seja? Vai trocar por um cigarro? Um prazer passageiro, transitório? Será que vale a pena? E depois? E a vida com Deus? A eternidade? Só tem uma pessoa que aplaude a vida de quem tem vícios, que é o diabo. O maior prazer de Satanás é manter a pessoa presa, sem conhecimento de Deus, para ele poder levar facilmente para o inferno. E Deus está te alertando hoje, para que você venha se converter e deixar todos esses vícios, porque Ele quer salvar a sua alma. Jesus pagou um preço por você que está ouvindo esta palavra. Ele quer salvar a sua alma também. Então, quando a pessoa vive presa na iniquidade, no pecado, ela fica, como diz aqui, em ligaduras. Fica ligada, presa, como Lázaro, envolto em faixas, quando ele estava morto. A pessoa fica ligada, fica amarrada, não consegue dar um passo para frente. Não consegue. Quando Deus falou para Josué, Moisés tinha morrido, e Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, sê forte e muito corajoso. Medite na lei do Senhor de dia e de noite, para que andes prudentemente,
e que seja próspero. Para que Josué fosse próspero, prosperasse na sua vida, ele tinha que meditar na lei do Senhor de dia e de noite e viver com prudência. E Josué prosperou muito, porque ele andou de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor Jesus diz em Mateus 7 que só vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para você conseguir agradar o teu Deus, você tem que fazer a vontade dele. É renunciar. É uma vida de renúncias. Você vai sentir vontade, desejos, mas você vai dizer, não, eu não vou fazer isso porque a minha vida aqui é passageira. Eu estou ajuntando tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde nem os ladrões roubam ou minam. Você estará juntando tesouros nos céus, meu ouvinte. Você vai estar juntando tesouros no céu quando você passa a fazer a vontade de Deus, do Pai que está nos céus. Jesus, quando veio na terra, ele não fez a sua própria vontade, mas ele fez a vontade do Pai que está nos céus. Ele cumpriu tudo até o fim. Você que está ouvindo hoje esta palavra, renuncie a esta vida de perdição que você tem andado até o dia de hoje. Esses bailes funks da vida não vai te levar a nada. Pare com isso enquanto é tempo. Seja inteligente. Você vai trocar a vida eterna por um momento de prazer? Lembre-se que tudo que nós fazemos aqui nesta terra tem a consequência. Tem as consequências e Deus quer te livrar da condenação eterna. Deus quer te abençoar. Deus quer prosperar a tua vida. Mas para você receber as bênçãos do Senhor, tem que renunciar às coisas deste mundo, que é contra a vontade de Deus. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de bailes desta vida. Deus não se agrada de ídolos. Qualquer ídolo que seja, desde uma estátua, de uma imagem, ou até mesmo um cantor, ou qualquer ídolo dentro do seu coração, tem que haver renúncia, tem que deixar tudo. O Senhor Jesus disse que amarás, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu ser. O nosso coração não pode estar dividido. Não podemos servir a dois senhores. Temos que servir somente ao Senhor Jesus Cristo e ao Pai. Agrada ao Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Havia uma mulher chamada Ana e ela é estéril. Ela não podia ter filhos. E Ana fazia o sacrifício todo ano. Ela ia no templo e Ana orava. Teve um dia que Ana orou tanto que parecia que estava embriagada de tanto que ela clamava a Deus. Mas Ana resolveu mudar a sua direção de oração. Ela disse que se Deus desse um filho para ela, ela o entregaria nas mãos de Deus. E Deus abençoou a Ana e ela teve não somente Samuel, mas teve outros filhos também. Se você pôr na mão de Deus a sua vida, se você deixar tudo pelo Senhor Jesus Cristo, Ele vai conceder aquilo que você necessita, segundo a sua vontade, segundo a vontade dEle. Talvez até hoje você não conseguiu aquilo que você espera, mas se você depositar na mão de Deus, Senhor, isso aqui é para ti, isso aqui eu ofereço para o Senhor, é para o Senhor, meu Deus. Ele vai te abençoar. Como Ele abençoou a Ana, Ele vai abençoar a tua vida também. Porque você está renunciando à sua vontade, mas fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E quando a gente faz a vontade de Deus, aí Ele abre as portas que estão fechadas. Comece a fazer a vontade de Deus. Vai deixando as ligaduras da impiedade. Deixa as coisas que não agradam mais a Deus. Se há um vício que você não está conseguindo vencer, clame a Deus, Senhor. Me ajuda a vencer este vício. Me ajuda a vencer este hábito que eu tenho há tantos anos. Eu não estou conseguindo vencer esse hábito, este vício que está me destruindo. Está me causando dependência. Talvez uma dependência psicológica, física ou química. Peça para Deus.
Ele conhece a tua vontade. Deus, ele quer ver o seu desejo de querer mudança, de querer transformar. Eu falo para você, ouvinte, eu sou um ex-fumante. Faz 10 anos que Deus me libertou deste vício. Foi em 2003. Mais de 10 anos, pela graça de Deus. Fumei durante 15 anos, foi uma luta, não foi fácil não. Mas Deus viu a minha vontade e meu desejo de querer parar. No começo, dava muita vontade de fumar, não foi fácil. Os primeiros meses foi de muita luta. Eu chorava nos pés do Senhor. Um vício maldito que causa dependência e deixa a pessoa escravo daquilo. E Deus teve misericórdia de mim, dou graças a Deus por isso. O Senhor me libertou deste vício do cigarro. Eu achava que eu ia morrer fumando. Eu ficava pensando assim, um dia que acabar o cigarro, o que vai ser da minha vida? E hoje eu vejo a minha vida é o Senhor Jesus. É Ele que me libertou deste vício. Como Ele libertou o povo do Egito da fornalha de ferro. Eles eram escravos o tempo todo daquela fornalha. O tempo todo. Eles eram humilhados, castigados. Talvez hoje a sua vida seja assim. Você vai para as festas, aí você chega no dia seguinte, está com aquela ressaca. Você perde todo o seu dia, um dia destruído, um dia horrível para você, para tua família. Talvez hoje você não veja o mal, mas no futuro você vai ver o mal. Já pensou a sua família cuidando de você? Uma pessoa com uma doença no fígado por causa do álcool, ou uma pessoa com um problema no pulmão por causa do efizema pulmonar ou do câncer. Aí vai dar trabalho para a tua família ter que cuidar. Aí vai ter que ir para hospitais. E um problema pulmonar causa outras infecções, porque em hospital é um lugar cheio de bactérias. Um abismo chama outro abismo. Baixa imunidade. Ou um problema no fígado causado pelo álcool. Ou um problema no pulmão causado pelas drogas, pela maconha. Ou um problema no cérebro causado pela maconha também, pelas drogas. Não compensa, ouvinte. Seja inteligente. Você é uma joia, um vaso na mão de Deus. E Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar a vida eterna, um corpo de anjo, incorruptível, eterno, imbatível, invencível. Nunca mais vai morrer. Você vai deixar a vida eterna que Deus te promete por um copo de cerveja? Ou por lugares de prostituição? Vai continuar vendendo o teu corpo por dinheiro? Você acha que uma pessoa que vive na prostituição tem alegria? Você acha que uma pessoa que vive no homossexualismo tem alegria? Você acha que o homossexual queria ser homossexual? Eles não têm alegria, eles não têm prazer, porque eles sabem que isso é pecado. Eles têm uma culpa dentro deles. Eles têm uma culpa dentro deles. Esta culpa é o limite que Deus colocou para que a pessoa sentisse que isso é pecado. E quando a pessoa vem para a luz, ouvinte, quando a pessoa vem para o Senhor Jesus Cristo, ela sente nojo do pecado. Ela sente repulsa, ela sabe que aquilo é desagradável. A gente vê quantas coisas terríveis, quantas coisas abomináveis que se fazem por aí. Fazem até sexo com animais, com crianças, pedofilia. Um abismo chama outro abismo, é uma coisa sem fim. É uma coisa... não tem limites. Não tem limites. E o diabo dá a risada. Ele aplaude, porque ele quer levar a sua alma. Mas Deus não quer que você perca a sua alma para Ele, ouvinte. O Senhor quer salvar a sua vida, a sua alma. Não deixa Satanás te ceifar a vida, não. Não deixe. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando a pessoa teme a Deus é quando ela anda com Deus, quando ela anda de acordo com a palavra da verdade. Então não vale a pena. Não vale a pena, a vida de pecado é passageira. Hoje quantas mães aí, sem maridos, com seus filhos, moças de 15 anos, 16 anos grávidas. A criança nasce sem pai. Muitas vezes fica tão revoltado a criança que acaba aí virando um adolescente e entrando em drogas, porque não tem o pai nem a mãe. Porque a mãe gerou o filho, mas ela não fica com o filho. E a vida vira uma bagunça. Deus, Ele quer regenerar a criação humana. Deus, Ele quer limpar o ser humano que o pecado estragou.
e que Satanás tem armado ciladas para destruir o povo de Deus. Mas Deus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós estamos aqui, quantos pregadores estão levando a palavra de Deus. Esta palavra, meu ouvinte, você não ganhou na Mega Sena não, nem na Loto. Mas se você crê nesta palavra, se você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz há 2014 anos atrás e ressuscitou no terceiro dia, Deus vai te dar a vida eterna. Faz um concerto com o teu Deus hoje. Jesus está voltando, ouvinte. Jesus está voltando. Então ele diz aqui que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Então o povo de Israel não fazia justiça. Exploravam o seu próximo, enganavam. Muitas vezes os escravos lá eram oprimidos por eles. E faziam coisas piores do que o povo do mundo. Conhecendo a lei de Deus, não andavam nos caminhos de Deus. E quando a pessoa não anda nos caminhos de Deus, Deus entrega nas mãos de Satanás, por causa da desobediência do servo de Deus. Versículo 7, ele diz assim: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Repartir o pão. Hoje vivemos num mundo de consumismo, mundo de pessoas individuais, porém deprimidas. As pessoas se tornaram egoístas. Não existe mais o amor, o afeto. Cada um para si mesmo, por si mesmo. É o ditado que dizem: Deus, cada um por si e Deus para todos. Mas na verdade Deus não vai estar com todos se não estiverem dentro da palavra dele. E aí vivemos num mundo onde não existe mais o amor, onde não existe mais a caridade. Aí a pessoa não ajuda o seu próximo, a pessoa não toma uma atitude de ajudar, de compadecer daquele que está do seu lado ali, padecendo, muitas vezes dentro da sua própria casa. Muitas vezes dentro da sua própria casa você vê alguém ali sofrendo e você não estende as mãos para ajudar. E Deus vê tudo isso. Deus, ele vê cada detalhe das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, ele conhece todos, um por um, de cada um de nós. De cada um de nós. E esse povo jejuava, deixava o rosto com o semblante desfigurado para mostrar que estava jejuando. Usavam pano de saco e cinza, mas praticavam a injustiça, coisas que Deus detesta. Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. E o povo de Israel, conhecendo a lei de Deus, não andaram segundo a lei de Deus. É como hoje, a gente que serve a Deus, não fazer aquilo que Deus requer de nós. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não amaldiçoeis. Orai por aqueles que vos perseguem. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus requer isto de nós, não vira uma hipocrisia, como Jesus repreendeu os fariseus em Mateus capítulo 23. Jesus disse que eles pareciam sepulcros caiados, que por fora tinham vestes de religiosos, pareciam que eram de Deus, mas por dentro eram cheios de ossos de mortos. Jesus chamava eles de raça de víboras. Então Deus requer de nós, ouvinte, mais do que nós imaginamos. É mais do que o exterior do copo, é por dentro do copo, é o coração limpo. É um coração santificado, um coração com caridade, com amor, com afeto. Então é isso que Deus requer de cada um de nós. Muitas vezes temos as nossas fraquezas, a ira do homem, que não opera a justiça de Deus.
Mas Deus, ele vai nos limpando pela palavra. Quando você deseja mudança, quando você deseja ser transformado, aí Deus começa a trabalhar na tua vida. Ele vai te recriar a imagem do seu Filho Jesus Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito. E Deus, ele quer te limpar deste mundo de pecados. Você já está cansado, cansada de viver desse jeito. Até quando? Olha para você. Chega diante do espelho, olha para você. Foi feita a imagem e semelhança de Deus, meu ouvinte. Jesus te ama. Você vale mais do que este mundo inteiro. Entenda bem uma coisa. Não deixe o diabo te enganar, querendo te levar para baladas desse mundo. Querendo te levar para as drogas, para roubar, para matar. Não deixa Satanás te enganar não, meu ouvinte, meu amado e minha amada do Senhor. Jesus te ama, ele morreu por sua vida também. Toma uma atitude hoje. Tome uma atitude hoje, que Deus promete, ele diz aqui na sua palavra. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Jeremias 33, versículo 3 diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas boas para te dar, para nos dar. E quando a gente passa a obedecer a sua palavra, a praticar aquilo que Deus requer de nós, a ter a caridade no nosso coração, aí Deus nos abençoa. E aqui ele diz aqui, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas da tua carne, não te esconder da sua família, não te esconder dos seus filhos, da sua mulher, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Se você pode fazer o bem, não te escondas. Não diga assim, não, fala que eu não estou. Não. Ajuda esta pessoa. Porque aquele que compadece do necessitado, ao Senhor empresta. Salmo 41. Você quer ser bem-aventurado, bem-aventurada? Passe a praticar o bem. Existia uma mulher na Bíblia, no livro de Atos, chamada Dorcas. E um dia essa mulher veio a falecer. E o povo estava chorando porque diziam que aquela mulher era tão boa, que fazia roupas e vendia. Era uma mulher de coração muito puro, muito boa. E Deus ressuscitou essa mulher, porque ela tinha um coração bom. Porque Dorcas fazia coisas boas para ajudar os pobres. E se ela não tivesse um coração bom, será que Deus a ressuscitaria? Por quê? Por que Deus ia ressuscitar uma árvore que não tivesse frutos? Por que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha fruto? Era tão bonita, mas não tinha frutos. Então a caridade, ela conta muito nas mãos de Deus. E esse povo de Israel, que muitas vezes somos nós, viviam, jejuavam, oravam, mas não tinha amor. Diz que eles jejuavam aqui para contendas, para rixas, debates, mas não tinham caridade. No versículo 8 diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Às vezes, por você não fazer coisas que agradam a Deus, você fica e permanece doente. A doença te aprisiona, porque você não fez o bem. Quando não se faz o bem, como Deus é um Deus justo, Deus também fecha as portas. Passe a fazer o bem, mas na fé no Senhor Jesus, andando com Cristo, primeiro salvando a tua alma, e você vai ver Deus fazer obras na tua vida. Comece a se limpar, deixe o pecado que tão de perto nos rodeia, e siga o Senhor Jesus Cristo orando, lendo as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, orando em todo o tempo, praticando a justiça em todo o tempo, e você vai ver aqui, romper a tua luz como a alva. E a tua cura apressadamente brotará. Deus começa a abrir as portas que estavam fechadas na tua vida. Deus vai tirar até essa amargura do seu coração, essa tristeza que invade a sua alma há tantos anos. Deus vai tirar quando você passar a praticar o bem,
a fazer a justiça que agrada a Deus. Romperá a tua luz e a tua cura apressadamente brotará. Brotará. Ela vai nascer de uma maneira que você não vai perceber de onde que veio. É como uma semente plantada na terra que você não sabe a que hora ela vai crescer. Mas ela cresce, porque ela está plantada na terra. E quando você passa a praticar a justiça de Deus, a fazer aquilo que você pode fazer, agradando a Deus e servindo ao teu próximo, amando o teu próximo, todos nós, aí a justiça de Deus começa a vir na sua vida. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Deus começa a abençoar a tua vida quando você deixa o pecado e passa a praticar a justiça. E aqui diz: e a tua justiça irá adiante da tua face. E o que mais ele promete? E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quer dizer, Deus vai te proteger realmente. E então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Olha que bênção que Deus promete. Promete nos ouvir. Ele diz, e a condição é essa aqui, ó. Se tirares do meio de ti o jugo, quer dizer, o jugo, a maldade, a injustiça. O estender do dedo é julgar as pessoas, condenar as pessoas, falar mal. São coisas que Deus abomina. Falar mal dos outros, ofender as pessoas, condenar. Então a gente tem que tirar todas estas coisas do velho homem. E aqui ele diz mais: e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Só pensam que Deus promete? Quando nós passamos a praticar a palavra de Deus, a ter uma vida de caridade, a ter uma vida realmente de cristão, aí Deus promete abrir as janelas do céu realmente, e promete nos abençoar nesta terra, quando a gente passa a praticar a justiça. E o versículo 12 diz, e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. A bênção que Deus promete até para a família, para a parentela, para os descendentes daquela família. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. E aqui ele diz aqui, se desviares o teu pé do sábado. Naquele tempo se guardava o sábado, porque era no tempo da lei. Hoje o apóstolo Paulo diz para a gente não guardar mais dias, porque todos os dias são do Senhor. Então ele diz aqui de fazer a sua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, quer dizer, honrar a Deus, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras. Então Deus quer que nós façamos a sua vontade. A gente não pode mais fazer a nossa vontade. Então a pessoa, quando ela vem para o reino de Deus, ela tem que renunciar, fazer morrer o seu eu, o seu ego, o seu desejo, suas vontades. Então tem que renunciar às paixões do mundo. Tem que haver renúncia de todas as coisas que agradam o mundo, agradam a carne, e passar a agradar a Deus. Dizem que nós temos duas naturezas, né? 2 leões. O leão que você mais alimentar é o que vai ficar mais fortalecido. Por isso que o Senhor Jesus disse, oreis para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você tem uma vida de oração, quando ele diz assim, oreis para que não entreis em tentação, é a gente ter uma vida diária de oração. Aí a gente não cai em tentação. Mas se não tiver uma vida de oração, aí cai em tentação. Cai no pecado da glutonaria, que é a comilança, né? Comer desenfreadamente. Come o tempo todo, não tem limites.
Bebe o tempo todo, refrigerante ou água que seja. Então são as coisas da carne. E temos que renunciar a tudo isso por Deus. Fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é tomado à força, como diz o Senhor Jesus. Só os valentes que se apoderam dele. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e estreita é a porta que leva à vida eterna, e poucos os que a acham. Então o caminho da salvação é estreito. Não adianta falar para você que vai ser fácil, mole, não é. É difícil. Mas a recompensa é a vida eterna. É ouvir o Senhor Jesus dizer assim: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino de Deus que vos está preparado antes da fundação do mundo. É ver o teu nome lido pelo Senhor Jesus, o nome livro que está escrito no livro da vida, e Ele chamar o teu nome. Ele chamar o teu nome e te dar a vida eterna naquele dia. Te dar a coroa da vida. E quando a gente passa a andar com Deus aqui nesta terra e fazer a sua vontade, Ele diz assim: então te deleitarás no Senhor. Deleitar é ter prazer em Deus. É ter alegria de estar com Deus. É louvar a Deus. É agradar ao Senhor de todo o coração. É amar a Deus. Como você tem ainda, quando a pessoa ainda é do mundo, ela tem uma paixão por um time de futebol. Mas quando ela vem para o Senhor Jesus Cristo, ela tem que renunciar a isso. Não pode mais ter ídolos no coração. Então, como você amava esses ídolos, você tem que tirar todo este amor do seu coração pelo mundo e ter exclusivamente o amor por Deus. Daí Ele promete trazer as bênçãos na sua vida. Como Ele diz aqui: e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Jesus te chama hoje para você fazer um concerto com o teu Deus, para que você venha mudar a sua vida, para que um dia Deus venha te dar a vida eterna. Deus quer te salvar, ouvinte. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te abençoar nesta terra, mas é necessário obedecê-lo para que possamos ter direito à vida eterna. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, ó Deus, que o Senhor venha converter esta alma, Pai, que está precisando, meu Pai, sair desse sufoco, que necessita, meu Pai, ser transformado para fazer parte do teu povo, ó Deus. Ó Deus de Israel, envia, meu Pai, o teu Espírito Santo e toca nestes corações, ó Senhor, e transforma, ó Deus, estas vidas pelo amor do teu santo nome. Talvez esta pessoa não tenha força, meu Pai, para vencer este vício, este pecado, mas o Senhor tudo pode, meu Pai. Toca, Senhor, nestas vidas. Toca, Senhor, em cada um que está ouvindo esta palavra, meu Deus. Que o Senhor venha dar força, meu Pai. Que o Senhor venha quebrar os grilhões que o inimigo colocou para prender esta alma nas drogas, Senhor, nos vícios. Ó Deus de Israel, pelo amor do teu santo nome, ó Pai. Toca nesses corações, ó Pai. Abra sua mente, meu Deus, para que venham compreender a tua palavra. Ó Deus de Israel, toca nesses corações, meu Pai. Visita estes ouvintes, meu Deus, e abençoa, meu Pai, a cada um que está ouvindo esta palavra, cada um que está orando comigo, meu Pai, neste dia. Ó Deus meu, Senhor, conforta estes corações, meu Pai. Ó Deus de Israel, transforma a cada um, meu Deus, pela força do seu poder, Senhor. Estenda a tua mão, Senhor, para abençoar esta casa, meu Pai. Envia, Deus, os teus anjos, Senhor, dentro destes lares. Ó Deus de Israel, envia, Senhor, a saída, como o Senhor abriu aquele mar vermelho por teu povo passar a seco. Envia também neste lar, Senhor, nesta casa, meu Pai, a saída. Ó Senhor, provê todas as coisas, como o Senhor alimentou Elias através de um corvo, Senhor. O Senhor não desamparou Elias, teu servo, mas o Senhor, meu Pai, o sustentou com pão e com carne trazida pelo corvo. Senhor, lembra-te desta alma, Senhor, que está aflita e que sofre, meu Deus,
por passar necessidades, meu Deus. Supra, Senhor, as suas necessidades. Envia, meu Pai, os corvos para alimentar este que está aflito e em necessidade. Envia, Senhor, a libertação, como o Senhor enviou a libertação na vida do gadareno, que era escravo, meu Pai, pelo inimigo, mas o Senhor Jesus apareceu naquele lugar e libertou aquele jovem que vivia em Gadara, preso pelas correntes e vivia nos cemitérios. Mas quando o Senhor Jesus apareceu em sua vida, o Senhor libertou e quebrou aqueles grilhões, e ele passou a ser uma nova criatura. Faça assim também, meu Pai, nesses jovens que estão vivendo nas drogas, Senhor. Ó Deus, envia a salvação, meu Pai, na vida desses jovens, ó Senhor. Liberta, meu Pai, das drogas, Senhor. Liberta, meu Pai, de todo o mal, Senhor, de todo o pecado, meu Deus. Seja com a cada um, Senhor, que está ouvindo esta oração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem
toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer.